Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer o carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado o programa. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. E temos como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através desse programa, que você possa nos ajudar compartilhando essa programação, acessando o nosso canal no YouTube, é muito fácil, é Escola Bíblica Dominical SJT. Lá você vai ter à disposição todos os demais programas anteriores, né? São aqui as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui todas as semanas pelo canal no YouTube, pela nossa TV Mão Amiga. Você pode acompanhar não só o programa Escola Bíblica, como os demais programas que está ali à sua disposição. E hoje nós estamos aqui para dar início, né? Ou melhor, hoje é a segunda aula do primeiro trimestre de 2025. Queremos ainda em tempo desejar a você, a sua casa, a sua família, um feliz ano novo. Hoje nós estamos aqui para dar início, continuar esse primeiro trimestre que promete. Hoje nós estamos com o tema geral em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Hoje nós estamos aqui para gravar a lição 2, que tem como título Somos Cristãos. E eu sinto aqui um prazer enorme de poder estar com você. E hoje nós temos aqui a presença do pastor Marcelo Fonseca, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Fábio, a paz do Senhor, irmã Thelma. Privilégio estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui, pelo menos com a irmã Thelma gravando pela primeira vez, né? Que está fazendo parte agora da Escola Bíblica Dominical também aqui como comentarista. Irmã Thelma Guedes, é um prazer poder recebê-la, fazer parte dessa equipe, onde nós estamos aqui, na verdade, para somar. Paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor, pastor Marcelo, e a paz do Senhor a todos vocês que estão e irão nos acompanhar aqui nesse momento dessa gravação, dessa programação da IBD. Glória a Deus. Na semana passada você estudou a lição 1, né, que tem como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E hoje nós vamos estudar a lição 2, Somos Cristãos, essa lição que vai dar continuidade a esse trimestre. Eu quero deixar aqui já uma palavra de incentivo para você não perder nenhuma aula da Escola Bíblica. Nós vamos aprender aqui, como o escritor mencionou, né, a defender a nossa fé cristã e combater as antigas heresias que hoje estão aí, né, pastor Marcelo, de uma forma diferente, com uma nova roupagem, né, com uma nova aparência, mas à luz da palavra de Deus nós vamos identificá-las, não é verdade? Sem sombra de dúvidas. O ano é novo, os problemas são velhos. Nós temos que combatê-los em todo o tempo, enquanto vivermos. E esse é o nosso objetivo com essa lição, que a propósito, digo como enquanto pastor de igreja, isso é muito bom, uma ferramenta muito boa, um tema muito propício para esse ano de 2025. Verdade. E Mantelmo, a gente não pode ficar desapercebido, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, né? As antigas heresias ou umas novas formas que se apresentam hoje para nós, mas nós temos aqui que, à luz da palavra de Deus, poder identificá-las e combatê-las para que a nossa fé cristã seja cada dia mais fortalecida, não é verdade? É verdade. E nós temos um guia que é o Espírito Santo de Deus. À luz da palavra do Senhor e como discernimento que o Espírito Santo ele quer trazer para nós, nós conseguimos, né, discernir e também ter ali um discernimento maior daquilo que de fato é a palavra do Senhor e daquilo que vem se levantando como heresia nesse tempo, tentando deturpar o evangelho, tentando trazer até mesmo um novo direcionamento, como o apóstolo Paulo falou, né, um outro evangelho. E muitas pessoas que às vezes não têm a luz do Espírito Santo e também não se aplica na palavra do Senhor, acaba sendo enganada por esses tipos de doutrinas e heresias.
É interessante pensar, porque Paulo ele vai usar uma expressão aqui, que a gente vai mencionar ao longo da lição, falsos irmãos, né? Esses falsos irmãos que se introduziam na igreja, trazendo práticas antigas. A Bíblia nos fala que nós que estamos em Cristo, nova criatura somos. Então, nós somos cristãos, praticantes, recebedores da graça de Deus, dessa graça proveniente de Jesus. Mas Paulo está dizendo, e quando ele volta em uma das igrejas, ele fica, pastor Marcelo, preocupado, porque ele identifica que muitos irmãos recém-convertidos se deixaram ser influenciados por aqueles antigos que diziam ser praticantes do cristianismo, mas estavam trazendo de volta aquelas práticas antigas, né, do judaísmo, né? Esse é o perigo da pressa para tornar o outro um participante da nossa religião. A gente comete esse erro. É um problema antigo com roupagem nova. Nós também incorremos nesse mesmo erro. Nós temos entre nós hoje a Igreja Cristã Evangélica Brasileira, ela sofre desse mal, é uma patologia presente, a gente identifica isso entre nós, aquelas pessoas que, pela pressa do nosso sermão, da nossa ação evangelística, do nosso discipulado de lições limitada, nós trouxemos para o nosso meio, nós conseguimos de uma certa forma mudar o comportamento deles e agora nós julgamos que este é um cristão de fato, quando na verdade ainda faltava muito, né? E a gente tendo essas pessoas como alguém já esclarecido, certamente a nossa frustração amanhã ela será do mesmo tamanho, se não maior, quando esta tornar as suas velhas práticas. Porque quem é mudado, ele corre o risco de voltar a ser o que era antes. Somente aquele que é transformado, e aí só o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, pode fazê-lo, é que tem a garantia de que não tornará mais a ser este velho homem. Eu sempre digo, Mantelma, que a gente precisa reafirmar a cada dia a nossa fé, né? Essa convicção que nós temos, identificar aquilo que era do velho homem, deixar para trás, não trazer de volta. Embora a gente viva novos desafios, nós não podemos nos deixar ser influenciado por aquilo que nos fazia mal no passado. Ou, de certa forma, nós éramos ignorantes acerca daquilo, e em Cristo essa luz brilhou, né? Nós somos conhecidos no Brasil, a Assembleia de Deus, por uma igreja pentecostal. E nós temos percebido que não é o tema da lição hoje, muitos sensacionistas estão introduzidos dentro das nossas igrejas, pregando que os dons, né, que a operação parou. E isso também é algo que tem prejudicado muito o crescimento da igreja, né? E tem prejudicado o crescimento e até mesmo o impulsionamento, a busca pelo Espírito Santo. Porque nós sabemos que o Espírito Santo ele foi derramado e foi enviado por Deus para conduzir a igreja. Para conduzir a igreja pela verdade e convencer também. Quando esses cessacionistas eles estão se introduzindo no nosso meio e, infelizmente, estão ganhando espaço, o que está acontecendo? Eles estão, de alguma forma, tirando ali o foco ou o direcionamento da busca pelo Espírito Santo. Nós vemos que essa nossa geração mesmo de jovens, de adolescentes, de irmãos que estão surgindo, eles não estão tendo aquele acesso ou aquele entendimento ou até mesmo o ensinamento sobre a importância do Espírito na igreja, para conduzir a igreja. Nós vemos que ali em Atos 2 nós temos a igreja sem o Espírito e a igreja depois do Espírito. Foi totalmente diferente, né? Quando os discípulos de Jesus andavam com o Senhor Jesus durante aqueles 3 anos, eles não tinham Espírito. E eles não compreendiam porque não tinham Espírito. Quando o Espírito Santo foi derramado na vida deles, os seus olhos espirituais foram abertos. E ali, eles sendo judeus, começaram a entender que de fato a lei, né, já não tinha poder para salvar, que agora estava vivendo o tempo da graça em Jesus Cristo. Eu me lembro que antigamente, no tempo que eu me converti, no ano de 94, 95, era se buscado o batismo do Espírito Santo até mesmo antes de alguns cristãos descerem as águas do batismo. Sim. A pessoa aceitava Jesus, pastor Marcelo,
E a pessoa já era automático, o desejo, a busca pelo batismo no Espírito Santo. Hoje é muito pouco falado, muito pouco, quase nada desejado isso, porque se perdeu ou está se perdendo esse valor, e eu digo, a culpa é nossa, né? De não ser mais declarante disso, ensinar mais. Por quê? Porque a igreja hoje ela caminha através do Espírito Santo. E nós precisamos, como cristãos, e o tema da lição é somos cristãos, parecidos com Cristo, precisamos da ação do Espírito Santo, seja ela como revestimento, né? Para que a gente possa avançar e desfrutar dos dons que fazem parte dessa obra do Espírito Santo, né? Sim, exatamente isso. E caminhar sem o Espírito Santo é uma estratégia do nosso adversário para nos fazer nos perder naquilo que de fato é o propósito da igreja. Então, sem a ação do Espírito Santo em nós, todas as nossas práticas, e aí dentro desse tema da lição, mesmo as práticas mais sinceras, mesmo os nossos gestos de devoção mais profundo, elas não terão valor, porque o Espírito Santo é quem orienta todas as nossas ações. É Ele que orienta as ações que são indispensáveis para uma vivência de fé cristã. Sem o Espírito Santo, repito, as nossas ações mais sinceras, litúrgicas, aliás, é essa mesma a intenção do inimigo, retirar de nós o desejo pelo Espírito Santo para que nós caiamos no legalismo religioso, que é o tentar se salvar pelas práticas culticas, pelas obras, pelas ações, pela liturgia, pelo rito. Então, como a irmã Thelma bem pontuou, é um perigo que eu temo mais a nova geração, não porque são novos, mas porque estão vivendo esse tempo agora. Isso, não é uma crítica contra os jovens, até parece que a gente falando assim, parece que a gente tem algo contra. Não, não é isso. É porque eles estão vivendo esse período em que o inimigo sabe que se tirar deles o Espírito Santo, mesmo eles buscando uma devoção sincera e profunda, todos os encontros, qualquer reunião que eles fizerem, que nós fizermos, sem a orientação do Espírito Santo, não passará de uma festa litúrgica e de um movimento, de ritual, e que a pessoa está ali numa busca sincera, mas aquilo não é suficiente, não é capaz de orientá-lo na sua caminhada de fé cristã. Eu percebo hoje no meio da nossa juventude, daqueles recém-convertidos, ou alguns irmãos que já são convertidos há alguns anos, mas que ainda não são batizados com o Espírito Santo, que em alguns dos nossos cultos, muitos se alegram, ficam felizes, né? Aquela empolgação, isso é natural. Tudo. Próprio mas ambiente. Isso não é batismo com o Espírito Santo. E muitos têm trocado. Não, mas eu sinto a presença, eu me alegro. Eu já cheguei a ouvir, mas não preciso do batismo, precisa. Inclusive, dentro do nosso ministério, da Assembleia de Deus, uma das regras para você ir ao episcopado, no caso, a diácono, né, que é o primeiro degrau ali dentro dessa posição eclesiástica, é ser batizado com o Espírito Santo. Porque nós entendemos que esse revestimento, essa autoridade, isso faz parte, precisa fazer parte do obreiro, né? E é isso que me chama a atenção, que muitos têm deixado de lado. Eu sei que hoje o tema da lição é um pouco diferente, mas nunca é tarde demais e nem podemos deixar de lado de trazer esses comentários tão importantes. Eu quero já convidar você para anotar, melhor pegar o seu papel, sua caneta, sua revista, você que é professor, secretário, superintendente, anota aí que nós já estamos entrando na lição, já estamos aqui, vamos trazer hoje a lição 2, somos cristãos. E você fica ligadinho, compartilhe. Se você souber de alguém que ainda não conhece o programa Escola Bíblica Dominical, indique, compartilhe nas suas redes sociais. Você que é pregador, quer conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, entra no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha e acesse lá os programas anteriores. Você vai tirar mensagens maravilhosas aqui com os comentaristas que sempre estão aqui trazendo esse conteúdo de grande importância para o seu e para o nosso crescimento espiritual. Vamos lá então? Pastor Marcelo, faça para nós, por gentileza, a leitura do texto áureo. Pois não. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo 15, versículo 19. Manter a verdade prática? O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado
e não um conjunto de regras e ritos. Nós temos aqui também os objetivos da lição e são 3. Primeiro, apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Segundo, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao Evangelho da Graça e mostrar, né, de forma a doutrina judaizante, que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Eu quero destacar aqui a verdade prática, que eu achei muito interessante, me chamou a atenção. Quero pedir a Mantema que faça de novo a leitura para nós da verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Obrigado. Nós temos também a leitura bíblica em classe, que está localizada em Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9 e também o versículo 14. Acompanhe a leitura da lição. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que parecia ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Queridos irmãos, você acompanhou a leitura bíblica em classe. Nós queremos já dar início nessa lição tão importante, com conteúdo que vai nos enriquecer de uma forma tão importante esse crescimento, que o Senhor nos ajude a poder identificar as seitas, heresias, práticas antigas que hoje se apresentam, né, nessa nova roupagem, né? Nesta lição nós vamos ver o processo de transição entre as ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Os primeiros cristãos precisaram de sabedoria. Não só o primeiro, nós estamos precisando hoje também de muita sabedoria divina para lidar com essa mudança de perspectiva introduzida pelos ensinamentos de Cristo. Hoje nós vivemos o Evangelho da Graça, que se apresentou através de Cristo. E eu sempre gosto de lembrar, pastor Marcelo, que Cristo cumpriu toda a lei, né? Mas hoje nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça em Jesus, né? A igreja, ela herdou dos primeiros, dos judeus, muitas ideias e práticas no campo teológico e ético. E nós mencionamos aqui que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de questões judaicas, né? Porque nós não conhecemos elas de fato, né? Mas nós precisamos identificar aquilo que se refere ao cristianismo, e isso nós temos que dominar de ponta a ponta, para que a gente tenha uma vida dentro da vontade de Deus, que se cumpre em Cristo para nós. No primeiro ponto, vai falar sobre prevenindo-se contra tendências judaizantes. Vai trazer uma questão que está ali em Gálatas 2, de 1 a 2, né? Quando
Paulo volta outra vez para Jerusalém e eu quero deixar para o senhor, para a gente poder dar início aqui e entrar na lição. Vale a pena a gente ressaltar que essa ida do Paulo a Jerusalém não foi a convite dos discípulos que lá estavam e dos líderes da igreja. Ele, na verdade, foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus para essa viagem. E veja que quando ele chega em Jerusalém e ele se põe ao exercício da explanação da palavra de Deus, nisso eles todos concordam. Nós estamos falando do primeiro século, nós estamos falando dos cristãos mais próximos, da igreja mais próxima de Jesus em pessoa. E o que acontece em Jerusalém é que Paulo pregando, não há nenhuma divergência naquilo que ele pregava. A propósito, afinal, ele expunha as escrituras sagradas assim como aqueles, assim como Cefas, assim como Pedro, assim como João, né? Assim como Tiago. Mas quando Paulo apresenta, e não é nem pelo que ele fala, mas pelo fato dele estar com Tito, né, que é um grego, isso incomodou alguns. E aí volta lá naquela primeira fala do Senhor. Veja quais foram as pessoas que ficaram incomodadas com a presença do Tito. Foram os falsos irmãos. Então, eu diria que essa ameaça à fé cristã está sempre no falso. O verdadeiro, ainda que errado, mas se ele é sincero, isso então é só uma ignorância, ele erra por ignorar. E o ignorante, Deus trata de uma forma. Já o presunçoso é tratado de outra maneira. Então esses falsos irmãos eram pessoas que presumiam saber até mais do que os próprios apóstolos de Jesus. É bem verdade que nós também experimentamos dessa natureza, desse mesmo espírito nas pessoas de hoje. Não só a igreja e as pessoas lá do primeiro século, mas como neste presente século. Também presumem entender melhor ao ponto de julgar esse ou aquele irmão. Então, na verdade, eles estavam julgando o Tito. E eles se introduziram na intimidade dos irmãos para entender que faltava alguma coisa na sua prática, no seu rito, para que de fato ele pudesse estar. E estes mesmos irmãos, que a Bíblia vai chamar de falsos irmãos, são os mesmos que nem convidados pelos apóstolos e nem convidados pelo Espírito Santo. Eles deixavam Jerusalém e andavam de cidade em cidade, desvirtuando a fé daqueles que estavam dando os seus primeiros passos. Isso é um perigo muito grande, né? E eu penso, né, o porquê que Deus convida, porquê que o Espírito Santo convida o Paulo para ir a Jerusalém. Não era um concílio, ele não precisava entregar nenhum relatório nesse momento, mas Deus diz, vai lá e leva estes irmãos. Barnabé sempre esteve com Paulo, essa não é a questão, mas o Tito, de fato, é um elemento surpresa ali que causa um certo desconforto nos falsos. Eu entendo, a partir disso, pastor Fábio Mantelma, a palavra do Paulo quando escreve aos Coríntios, organizando a ceia, ele diz assim, olha, eu creio que há entre vós pessoas que divergem nos seus pensamentos, e isso é até necessário, isso é até bom. Então eu penso que na prática, né, quando a gente está observando um desajuste do lado de fora, é uma coisa, mas... Será que hoje tem falsos irmãos ainda? Claro que tem. Ou acabou? Hoje não tem, né? Seguramente existem, pastor Fábio, e a gente lida com essas pessoas difícil, né? É difícil, porque, veja, esses falsos, não é que eles estão equivocados, são pessoas que se encontram em estado de rebeldia, e a Bíblia não nos dá autoridade para tratar essa pessoa. Então, a gente só observa. Lá na frente a gente vai ver que o Paulo amaldiçoou, né, essas pessoas. Ele amaldiçoou literalmente, porque contra o rebelde não há ensinamento, ele não se sujeita, ele não se submete, ele não quer aprender. Ele entende a vida à sua própria maneira. E por entender a vida à sua própria maneira, então a única coisa que lhe resta é Deus lhe abater, como fez como nosso adversário. Quem quer levar a vida à sua própria maneira, ele se rebela contra Deus, e não contra o ministério, não contra a igreja, não é isso, contra a religião. Ele se rebela contra o próprio Deus, porque ele diz para si mesmo que ele sabe melhor do que Deus como conduzir a sua própria vida.
E, de fato, isso é preocupante. É a única coisa que me preocupa, na verdade, enquanto pastor. O ignorante não. Ele erra uma vez, erra duas, erra três. E a Bíblia até diz, se ele não estiver entendendo você, vai lá e chama mais um. Quem sabe ele não está entendendo você. E é fácil identificar, né? É fácil identificar quando é ignorância da pessoa por falta Sim. de conhecimento, ou quando Perfeito. aqueles que querem se mostrar mais entendidos Exatamente. e vêm trazendo novos ensinos ou ensinos antigos, né? Como a Bíblia fala, é o pouco de fermento que querendo levedar toda a massa. Né? Exatamente. Perfeitamente, pastor. É difícil a gente poder lidar com essas pessoas, mas é necessário, né, a gente poder lidar com essas pessoas e criar. Você está ali trabalhando com os cristãos que estão permanentes na igreja, obedecendo, sendo fiel a Deus, a doutrina. Aí você tem esses falsos irmãos criando situação, querendo desviar os demais. E nós temos também os novos convertidos, que são novos na fé, como meninos ou bebês, estão ali no leite, né? Então essa é a dificuldade. Irmã Thelma, eu queria ver com você aqui o subponto 2, que fala sobre o objetivo dessa reunião. Eu sempre uso uma frase minha, essa frase minha, não é bíblica não. Eu digo assim que Paulo, quando ele se converte a Jesus, ele tem aquele encontro, Paulo vai ali depois de um desentendimento em Damasco, tal, ele quase morre ali, né? Ele vai para a Arábia, ele fica 14 anos lá. E eu digo que, sempre falo que ele foi lá para desaprender o farisaísmo e aprender o cristianismo. Mas o que a gente pode entender e qual era o objetivo dessa reunião quando Paulo vem aqui, né, e traz... Vou deixar com você esse comentário. Esse objetivo, pastor Fábio, pastor Marcelo, do apóstolo Paulo, foi algo que foi gerado exatamente diante dessa convicção que veio pela transformação desse tempo que ele teve, uma renovação na sua mente. E o Espírito Santo, né, por revelação, o impulsiona a ir a Jerusalém, porque sabemos que logo depois houve um concílio e foi debatido dentro desse concílio toda essa situação que estava acontecendo, desses falsos irmãos que estavam se introduzindo, tentando trazer, né, essa falsa doutrina, esses falsos ensinamentos, tentando prender os novos cristãos na lei, na prisão da lei, e não deixando eles acessar a graça. Então, o apóstolo Paulo, ele vai direcionado pelo Espírito Santo, mas também cheio de convicção de que aquilo que ele iria falar, da palavra do evangelho que ele estava pregando, era do Senhor. E que, de fato, era aquilo que Deus queria para o seu povo, trazer uma liberdade para eles, tirando eles do jugo da lei e transferindo eles para a maravilhosa graça do Senhor. O apóstolo Paulo mesmo, ele vai falando aqui em Gálatas, no capítulo 1, e eu quero aqui falar esses versículos, que ele vai dizer assim, Gálatas 1, no versículo de número 13, ele vai dizer assim, ó, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Então, o apóstolo Paulo, ele teve esse momento antes do Espírito Santo. Ele era um judeu, um fariseu, né? Ele cuidava da lei, ele vai dizer que ele excedia, né? E na minha nação, ele excedia em judaísmo a muitos da idade dele. Muito zeloso, né? Muito zeloso, cuidadoso. Ele cresceu ali aos pés de Gamaliel, aprendendo tudo. Mas aí ele continua dizendo assim, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, ele já vai introduzindo a graça, né? Continua dizendo, revelar o seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Ele não vai falar entre os judeus, né? Mas ele vai trazer ali entre os gentios, porque, de fato, o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele veio para os seus não o receberam, e ali os gentios agora, né, foram alcançados pela graça do Senhor, pela salvação. Então, o objetivo do apóstolo Paulo era exatamente isso, trazer para eles uma consciência e prepará-los também para os ataques que a igreja do Senhor iria sofrer naquele tempo. Levando Tito, que era um gentio, que não era circuncidado, e mostrando para eles que, para o Senhor Jesus,
não tem nem circuncidado e nem circuncidado. Agora era a graça somente, né, que iria trazer ali a salvação, que não era a lei. Então, Paulo ele sobe para Jerusalém com essa convicção. E hoje, nós temos que ter essa convicção para defender o Evangelho do Senhor, para combater os falsos, como o pastor Marcelo falou, porque o falso, ele não é o ignorante não sabe. O falso, ele age sabendo que aquilo é mentira, mas ele acredita naquela mentira. Para ele é uma verdade. Eu digo assim o seguinte, eu imagino que não foi fácil para Paulo, né, tudo que ele era no judaísmo, como fariseu, no encontro com Cristo, abandonar tudo. Eu imagino que aqueles 14 anos que ele passou na Arábia foi um tempo de crescimento, aprendizado, tudo. Não foi fácil para ele abandonar tudo que ele seguiu a vida inteira e de repente se deparar com Cristo. Mas ele entendeu. Eu creio que a mudança é o que precisa acontecer em nós, né? Ele entendeu, compreendeu, e é o que nós precisamos entender e compreender hoje. Essa mudança, porque ele passou a sua vida antes do encontro do Senhor aprendendo com homens sábios, sim, estudados, instruídos, como Gamaliel, mas agora ele vai passar 14 anos, digamos, no anonimato humano, mas muito, né, ali perto, próximo de Deus, e agora reaprendendo a luz do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo o convence, e ele olha, observa e vê que, de fato, aquela conduta que ele tinha não iria levar ele à salvação. Agora ele tem acesso a uma nova salvação. E a lei, de fato, ela não é acessível, né? A lei, ela acaba ali trazendo uma, vamos dizer assim, como se fosse uma prisão. A lei prende a pessoa e não deixa ela chegar no caminho da graça. Então, Paulo, ele, pelo Espírito Santo, ele é transformado e agora ele é, digamos que, foi levantado por Deus como aquela pessoa que é a pessoa certa, preparado. Ele tem as duas visões, né? Antes do Espírito, a visão ali do judaísmo, das leis, mas ele agora também provou da graça. Né? E ele viu que era a graça que iria ficar agora, nesse momento. A lei já não estava mais no tempo da lei, mas sim da graça. Tem um texto na Bíblia, agora eu não me recordo onde está, que diz assim, visto como a lei estava enferma pelo pecado. Então, a lei aqui já não era mais ponto de observação para salvação, e sim os preceitos, as diretrizes, digamos assim, tudo que Paulo, ao longo do tempo, aprendeu de Cristo. Imagino que deve ter tido revelações, visões, né, para o seu crescimento, e aí ele começa a ensinar. Lógico, pastor Marcelo, a gente entende que Paulo foi direcionado mais para o lado dos gentios. Isso mesmo? Isso mesmo. Pastor Fábio, essa nova roupagem que o nosso inimigo está vestindo num problema que já é antigo desde o primeiro século. Aliás, desde o primeiro século a partir dessa lição que nós trataremos, mas já é desde a eternidade, desde o Éden. Né? Mas essa roupagem nova, a gente identifica ela. E, de novo, a gente tem que falar da nossa juventude, porque hoje há uma inversão de pensamentos. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Então veja como Deus não tem problema com o ignorante, mesmo que ele chegue ao extremo, como chegou Paulo. Ele chegou ao extremo na sua ignorância. Um homem completamente estudado, um homem que dominava a lei, e, de fato, ele mesmo dá esse testemunho a respeito dele mesmo, ele, se comparado com os da geração dele, ele sobressaía em tudo, mas mesmo assim, ele foi sensível à voz do Espírito Santo, e ele ouviu, e ele se submeteu, ele sujeitou. Então, depois, tudo que ele tinha, toda a ferramenta que ele trazia, então serviu. Ele, de alguma forma, ressignificou na pessoa bendita e a partir do encontro que ele teve com Jesus. Quando é o contrário, então veja o que o nosso adversário fez. Hoje é o contrário. Hoje a gente, via de regra, nós temos pessoas que eles foram para Jesus primeiro, tiveram um encontro com Jesus e depois de ter o um encontro com Jesus, quando o Espírito Santo começou a ali orientar o caminho que ele deveria seguir, ele deveria ser um caminho de renúncia, sempre de renúncia e de entrega. Então ele rejeitou esse é os falsos irmãos, ele rejeita isso e então ele pensa assim, poxa,
parece que a minha caminhada de fé não está sendo boa, então eu vou tentar estudar para ver se eu me torno um crente mais importante, ou um cristão que seja mais relevante. E aí é onde entra o perigo, a nova roupagem num problema antigo. Ao invés de se usar aquilo que se tem para que seja uma ferramenta agora para a sua caminhada de fé, ele abandona a caminhada de fé, ele não deixa a igreja e nem a religião, mas ele abandona a caminhada de fé, as orientações do Espírito Santo, e ele quer se preparar secularmente para que ele passe uma imagem de alguém melhor, ou alguém que a gente deva preferir, ou dar predileção, ou colocar numa posição melhor, porque agora ele tem uma capacitação. Sendo que Deus não pede isso para nós, não espera isso de nós, aliás, nem precisa. Então, essa é uma presunção. Isso é muito perigoso, eu faço questão de pontuar isso, pastor, porque esse é o grande problema, né? Então, se a gente fala da vida do apóstolo Paulo e acha que a gente vai inspirar a nossa vida, que seja assim. Eu fico preocupado hoje porque, vendo quem era Paulo, que ele foi para o evangelho, para o crescimento, Paulo se preparou aí por volta de 14 anos e continuou a sua vida inteira, e hoje eu vejo muitas pessoas recém-convertidos já querendo sair, ensinar princípios e doutrinas sem buscar conhecimento, sem base, né? E Paulo se preparou, por isso nós temos que se preparar à luz da palavra de Deus. Eu sempre digo que os demais livros são importantes quando eles são lidos à luz da Bíblia Sagrada, para a gente identificar se não há escritos que venham se tornar equivocados, né? A maior revelação de Deus é a própria Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós. Mas isso eu fico preocupado porque muitos dão voz a todos os tipos de escritores e autores, e rejeitam princípios que são bíblicos. Sim, né? Aí ao invés de ler os autores a partir do entendimento que ele se tem das Escrituras Sagradas, ele vai querer encontrar um meio de colocar algum versículo das Escrituras Sagradas naquilo que ele está lendo agora. Então, pastor, é isso que está acontecendo. Nós temos essa patologia hoje no nosso meio. Os nossos jovens estão assim, eles não têm Bíblia, não gostam de escola dominical, não gostam de culto de ensino, não querem aprender, mas querem usar a Bíblia para colocar naquilo que estão aprendendo lá fora. Isso nunca vai funcionar. Eu vejo muitos presos naquela palavra. O Espírito Santo lhes dirá o que tem que falar. Mas se você não estudar, não buscar, como é que você vai trazer, né? Irmã Thelma, eu achei o versículo aqui, é Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Se você puder ler para nós, fazendo um favor. Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4. 8, 3 e 4. É isso. Aí a gente completa aqui. E tem um outro que está em 6,14, lá, Romanos 6,14, vou deixar para o pastor Marcelo. Vamos ler então. Romanos 8, 3 e 4. 3 e 4. Versículo número 3. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Mas que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor Marcelo tem um versículo também lá de Romanos 6, 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a diferença, né? Quem quer seguir a lei, quem quer andar debaixo da lei, terá que cumprir toda a lei. E não vai conseguir. E nós não conseguimos. Não vai conseguir, né, irmã Thelma? Não tem como você fazer. Jesus veio, tirou de nós o aguilhão, as travas, tudo, nos deu liberdade para viver, liberdade, não libertinagem, para viver nele. E a gente está ali, aí parece que querem de volta viver debaixo do jugo. Né? Isso é preocupante, não é verdade? É preocupante, porque a lei, ela revela o pecado, mas ela não tira o pecado. E ninguém consegue cumprir ali os 10 mandamentos, né, da lei. E o Senhor, ele, né, o nosso Deus, com toda a sua soberania, o seu poder e o seu amor para conosco, sabendo que nenhum homem seria capaz, suficiente para cumprir a lei, ele vai enviar o seu Filho, para que nele fosse cumprida a lei. E como Jesus cumpriu, não houve pecado nele, sofreu todas as tentações e morreu por nós na cruz,
levou sobre ele todas as nossas culpas e nos abriu ali o cadeado da lei, nos dando liberdade, dizendo agora vocês estão livres para viver pela graça. E isso não quer dizer que não tenhamos que, de fato, continuar observando a lei e cumprindo ela, porque isso demonstra que somos, de fato, salvos, porque a lei não salva, mas é porque somos salvos, é que nós vamos obedecendo os mandamentos do Senhor. E esse é o mistério, porque não é pelas obras, é pela graça, mas porque somos salvos, a evidência da nossa salvação é essa capacitação que a graça nos dá de cumprir a lei também, obedecendo o Senhor. Tem um ponto aqui na lição, é o ponto 3, é o tópico 1 e o ponto 3, que fala sobre Tito e a incircuncisão. Diz que ele era grego e ele vem ali, né, com Paulo, eles estão reunidos e aí cria uma situação porque ele não era circuncidado. Então nós vamos ter que pegar aqui o companheiro Tito para ele poder fazer parte da nossa igreja, do nosso grupo. Vamos ter. Aí entra uma grande discussão, né, pastor Marcelo? O Tito, um companheiro fiel do apóstolo Paulo, um instrumento bendito e necessário para a obra da evangelização, mas ele foi um objeto de ciúme entre os judaizantes. E é importante a gente entender que todas as vezes que essa palavra judaizantes aparecer aqui, refere-se àqueles falsos irmãos. Os falsos irmãos. Enciumados, eles estavam tomados de ciúme, de inveja. Não é diferente, a gente percebe essa mesma prática hoje no nosso meio, né? E eles queriam mesmo que o Tito, na verdade, eu penso até que não era bem a questão dele não ser circuncidado, era porque eles queriam ser melhores mesmo. Chegou agora, já está tomando posição, está passando na minha frente, que estou aqui há tanto tempo, né? Exato. É fácil identificar nos nossos dias, né? Por aí. Eu não queria ser tão direto, mas o senhor... Chegou agora, novo convertido. Entrando pela janela. O pastor já está dando oportunidade para ele. Não, tinha que dar para mim primeiro. Eu estou aqui há quantos anos, vi construir essa igreja, vi nascer esse ministério. Estou aqui, então, é exatamente isso, pastor. É uma prática bastante recorrente no nosso meio, preocupante. Não é? Não se avalia mais pelo chamado, pela revelação que se tem de Deus, não buscamos mais a revelação do Senhor para conhecermos as pessoas, quem de fato elas são. Nós não olhamos com esse olhar do Cristo para as pessoas, nós estamos olhando. A nossa geração é uma geração adoecida no seu olhar, né? E como bem a irmã Thelma pontuou, e pelo fato da lei revelar, apontar o erro, o pecado foi abundando. Por isso mesmo a graça precisou superabundar. Mas graças a Deus que onde abundou o pecado, superabundou graça. E nós estamos aqui, pastor, e é isso mesmo. Eu fico feliz que o Tito tenha resistido, né? Fico feliz que esse personagem do Tito surja nesse momento, né? Nós temos hoje vários Titos no nosso meio, né? Temos, pastor. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes esse que muitos menosprezam, é alguém que veio com todo o vigor, com toda a vontade, realmente quer abandonar o antigo homem, quer viver uma nova vida, e a gente pode matar uma alma aí tão preciosa que Deus pode usar, né? E muitas vezes nós estamos tão perdidos que a gente não para pensar que está dando tempo das pessoas saírem lá do mundo, da situação mais vil, serem trazidas entre nós, na sua condição, no seu estado, serem transformadas, passarem a ser um instrumento de Deus enquanto a gente está observando o rito. Isso é muito fácil de acontecer. Acontece bastante e ainda hoje. E enquanto a gente está intertido com a preservação do rito litúrgico, das nossas práticas, do fazer o culto, da forma como se faz, de quantas oportunidades a gente tem que dar, quem tem que fazer, qual é a ordem, isso tudo é necessário? Sim, claro que é. Mas nós estamos se ocupando tanto com essas coisas que nós não estamos percebendo. Como não perceber o nascimento de Jesus, a chegada de Jesus e aqueles 3 príncipes da Pérsia que eram de cultura pagã, eles puderam entender melhor do que aqueles que estavam com a Escritura na mão, o exato momento e o lugar do nascimento de Jesus. Vejam, começaram a viajar antes de Jesus nascer, porque a distância que percorreram, eles saíram.
Então veja, é isso, é recorrente, é desde sempre. Hoje acontece a mesma coisa. E eu louvo a Deus por esses títulos no nosso meio, que é a esperança de que nós podemos confiar no Espírito Santo, que ele ainda está no controle da história. Eu escutei uma vez de um obreiro, Mantelma, e ele disse para mim bem assim, né? Numa das primeiras congregações, quando eu fui pastorear, ele disse assim, pastor, ele usou uma expressão que não é nossa do cristianismo, ele falou assim, esse irmão aí chegou agora, pegou o bonde andando e quer sentar na janela. Falei, sim, pegou o bonde andando e quer sentar na janela. Eu não entendi, irmão. Não entendi essa expressão na época, né? Não, chegou agora e já quer fazer as coisas. Mas é que a pessoa, às vezes, chega com tanto entusiasmo, com tanto desejo de querer fazer. Não que ele quer ser melhor que ninguém, mas ele chegou e a gente deve aproveitar essa oportunidade, né? Ter cuidado, porque Paulo diz que os novos na fé, a gente tem que saber cuidar deles, não orientar. Pôr para ensinar. Mas o neófito a gente não põe para ensinar. Não põe, mas a gente não pode perder esse vigor, né? Que está principalmente faltando nos nossos dias, né? Exatamente, porque a igreja parece que ela caminhou e deu uma meia estacionada. E a questão do rito, da religiosidade, da preocupação de sistematizar, né? Acabou que muitos estão parados. E quem está chegando agora, né, os títulos que estão no nosso meio, estão se apresentando, eles vão chegar com essa vontade, porque se nós olharmos no nosso começo, nós também éramos assim, né? E é certo que haverá um destaque, haverá, e Deus é um Deus de oportunidades, né? Deus, ele nos dá oportunidade todo santo dia, nós temos oportunidades, mas como nós estamos lidando com as oportunidades que Deus está trazendo para nós, tanto na nossa vida secular, quanto ministerialmente falando. E aí as pessoas hoje estão muito presas a algum tipo de legalismo, e quem está chegando, aí os títulos começam a se apresentar, e Deus começa também a abençoá-los, né? Eu não sou pastora, mas a gente, né, eu sou pregadora da palavra do Senhor, eu tenho uma outra visão dos pastores aqui. Mas a gente já consegue observar a diferença. E os falsos, né, os judaizantes estão se apresentando porque eles não querem fazer, mas também não querem que os outros façam. Isso que é terrível, né? Isso que é o mais preocupante. Não quer fazer, e quem quer fazer, eles querem criar obstáculos. Obstáculos, né? Barreiras, é uma conversa aqui, outra conversa ali. Mas o que está faltando? Porque nós estamos apresentando um problema. E o que está faltando? O que levou? Qual foi o momento que a igreja se perdeu nessa situação? Porque não é um todo, mas ela está crescendo. E esse crescimento acaba trazendo uma preocupação para nós. O que está faltando e o que a gente parou é o que a gente volta, que está aqui também nesta lição, é o Espírito Santo. Porque quando nós... É que nem Paulo. Paulo não foi lá para brigar. Paulo foi para instruir. Paulo foi para agregar. Ele levou Tito exatamente para isso. Para mostrar para o povo, para os judeus, que, de fato, Jesus ele não é exclusivista, né? Jesus ele veio para todos. Os judeus não aceitaram, não receberam. Aí o Senhor estendeu para os gentios. Para Tito, que era grego. Então, Paulo ele chegou ali para, vamos dizer assim, desmistificar toda aquele liturgia que aquele povo tinha, aquela legalidade que ele tinha, incluindo. E depois Tito foi um grande homem, porque ele vai dizer aqui para Tito, Tito prega, ensina. A expressão é clara, né? Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Não receberam. Né? Não pode dizer, nós não tivemos oportunidade, né? Não, Jesus veio. É que nem nós quando aceitamos a graça. O Senhor, quantas oportunidades o Senhor não nos deu? Amém, amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui estudando a segunda lição do primeiro trimestre de 2025 com o tema Somos Cristãos. O tema geral, mais uma vez lembrando, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Pastor Marcelo, no tópico 2, no tópico 2, primeiro ponto, Paulo fica espantado. Vai dizer que tão logo ele retornou da sua viagem, ele ficou sabendo que os irmãos ali estavam vivendo um outro evangelho. Paulo saiu
estava ali, ensinou, aplicou tudo o que ele tinha, faz uma viagem, quando volta, a casa está de ponta cabeça, por causa de alguns falsos irmãos. Que espanto. O que aconteceu ali, pastor Marcelo? A igreja da Galácia foi igreja fundada pelo apóstolo Paulo. E ele fica espantado mesmo. Quando a gente vai ler lá, fica a sensação para nós que o Paulo é muito mal-humorado, uma pessoa de mau humor, porque ele fica muito espantado. E não só isso, ele fala com aqueles irmãos: eu me admiro de vocês tão rapidamente terem voltado às velhas práticas, né? Por meio daqueles que se dizendo irmãos, mas que não são, se introduz no meio de vós, levando vocês a tais práticas. Pastor Fábio, irmã Thelma, querido ouvinte, sempre será mais fácil nós desenvolvermos qualquer atividade por meio de regras. É mais fácil. É mais fácil. Para quem quer, para quem está preocupado apenas com o que pode e o que não pode, é muito mais fácil. Se a gente escrever uma cartilha dizendo tudo que pode, que não pode, a gente reunir um grupo de pessoas e dizer: olha, eu tenho aqui o segredo, eu tenho aqui a fórmula para você acertar em tudo, porque aqui está o que pode e o que não pode. Certamente a gente vai ter mais adeptos do que se a gente disser: estamos aqui para receber a orientação do Espírito Santo, e o que ele disser nós vamos fazer, nós vamos buscar. E como isso vai ser? Vai ser assim, cada um de vocês vão receber uma parte, é como se fosse um quebra-cabeça, cada um de vocês vão receber uma parte, quando a gente juntar tudo, isso vai formar vai dar o resultado. Pode ter certeza que a maioria das pessoas vão querer seguir a cartilha. Então, essa é uma estratégia diabólica. Foi lá na igreja do primeiro século, com as igrejas do primeiro século, está sendo hoje aqui com a nossa igreja desse presente século. Pessoas que entram entre nós. Lá eram os judaizantes, aqui eu creio que a gente pode chamar eles de crente. Nós somos cristãos, mas os crentes, veja, pastor, o problema não vem de fora, nunca veio. O problema que ameaça a igreja nunca veio de fora, sempre surgiu dentro. O período em que a nação de Israel, os hebreus, estiveram mais distante de Deus, período do seu cativeiro, que Deus os entregou na mão dos babilônios, foram um período em que cada um, na sua sincera devoção, se entregavam para os seus pensamentos, para aquilo que eles achavam ser o certo. Deus nunca castigou o seu povo, nunca mandou para cativeiro por causa dos de fora. Não. Sempre pelas práticas internas. Nunca, nem foi o interesse da Babilônia sitiar e levar cativo. Deus teve que dizer, quando o profeta Jeremias, Deus falou para Jeremias: olha, aliás, para o profeta Abacuque nesse período, né, que profetizou já depois Deus diz assim: olha, eu estou atiçando os babilônios contra vocês, para eles virem aqui e levar vocês. Então, veja, os babilônios estavam eles nem queriam saber, não era ameaça, o povo não era ameaça, mas se tornou um interesse porque o próprio Deus fez isso. Por quê? Por causa da corrupção interna, né? Exatamente, a injustiça, porque eles presumiam que a partir daquilo que eles sabiam e tinham em mãos, eles poderiam acertar em algum momento. Então, o espanto do apóstolo foi exatamente esse. E aí é dentro desse contexto que ele vai dizer: olha, eu vou dizer um negócio para vocês, se aparecer um anjo aqui para vocês, pregando para vocês isso que vocês estão me dizendo que é a verdade, seja anátema, seja amaldiçoado. Ninguém, toda pessoa, pode ser um anjo, aparecer aqui com outro evangelho, que não seja esse o evangelho da graça, seja maldito. Maldito, e essa é a palavra, anátema, maldito mesmo. Ele não é só porque ele está nervoso, é porque essa é a condição de quem quer pôr no lugar do sacrifício de Jesus, da obra sacrificial de Cristo, qualquer outro meio, qualquer outro método de salvar a humanidade, de fazerem as pessoas acertarem o caminho. Pastor, é essa a condição mesmo, de maldição. Glória a Deus. Eu queria recomendar aqui, até eu trouxe aqui, irmãos, um livro, nós estamos falando de Gálatas. Esse livro não foi eu que comprei, esse livro foi a minha esposa que comprou ele quando ela estava fazendo o seu TCC do bacharel em teologia. Quero apresentar para os irmãos esse livro aqui, ó. Eu não li ele todo,
Falar que li todos, estou mentindo. Eu li ele em algumas partes. É Carta aos Gálatas, a Liberdade como Estilo de Vida, da editora Recriar. Muito bom. Inclusive foi recomendado pelos professores da FCC, né? Faculdade Cristã de Curitiba, onde ela fez lá, e gostei muito, né? Tem vários pontos aqui, inclusive nós estamos abordando dentro da nossa pré-aula de hoje. Fica aqui a recomendação para você, né, que deseja conhecer um pouco mais da história. Isso é importante, né? Irmã Thelma, nós falamos muito sobre a prática, né, dos judaizantes, e aqui eu vou deixar com você agora, para a gente saber, para o nosso irmão que está lá, quem eram esses judaizantes, porque esse nome, né, é tão diferente. Esse nome, né, é diferente. Então, o termo judaizante, né, como está escrito aqui na nossa revista, vem do verbo grego iodaizan, que quer dizer viver como judeu e adotar costumes e ritos judaicos. Então, esses judaizantes, eles eram cristãos, mas não eram de origem judaica. Mas eles seguiam os rituais da Torá, que já havia, né, sido abandonado pela maioria ali dos cristãos, e eles acreditavam em Jesus Cristo, mas distorciam a mensagem do Evangelho. Ou seja, eles ensinavam que para receber a salvação era necessário guardar alguns aspectos da lei do Antigo Testamento, mesmo após o sacrifício da cruz. Então, de um lado, né, Paulo, que nem ali em Antioquia, né, Paulo passou um ano inteiro, né, ali discipulando, como é importante, trazendo para os nossos dias, o discipulado. A permanência ou a constância no discipulado. Porque quando você está discipulando, você está combatendo essas heresias. Você está ensinando aquela pessoa a verdade da palavra do Senhor. O sacrifício de Jesus na cruz e mostrando também esses falsos ensinos que estão presentes no nosso meio. Porque não é fora, é no nosso meio. Quando a gente vê abre as mídias sociais e encontra lá, hoje todo mundo se intitula apóstolo, se intitula pastor, e eu vejo anjo, reverendo, eu vejo profeta. aquilo, e estão vendendo água lá do Rio Jordão, e estão fazendo essas coisas. Muitas pessoas estão caindo nesses falsos ensinos, nessas falsas doutrinas, que são pessoas que se intitulam cristãos, mas não são cristãos. São, como o pastor Marcelo falou, crentes falsos que não querem saber da verdade, porque a verdade de fato exige de nós mudança, transformação, não, né, uma mudança de vida, uma transformação, mas é mais fácil você ficar ali na mentira, porque a mentira, né, vai de fato alimentar ali o seu ego. Então esses judaizantes, eles se levantaram e, como o pastor Marcelo falou, eles iam de cidades em cidades, aldeia em aldeia ali, se infiltravam no meio do povo e tentava refutar ali a palavra, descredibilizar a palavra que o apóstolo Paulo estava trazendo. Tanto é que aqui na Bíblia Aplicação Pessoal nós temos aqui, né, a defesa do apóstolo Paulo contra os ataques dos judaizantes. O que eles estavam pregando ali no meio do povo? Diziam o quê? Eles falavam assim, que o apóstolo Paulo estava deturpando a verdade, que a graça, que o Senhor Jesus, que o sacrifício de Jesus não era suficiente, que precisava eles cumprirem a lei, eles continuarem debaixo da lei. E Paulo, ele vai também se defender dizendo que a mensagem que ele recebeu não era dele, mas era do próprio Cristo. E assim vai dizendo, né, que diziam que Paulo ele era um traidor da fé judaica, porque agora Paulo, né, ele já não estava mais ali dando importância para a lei, para todos os ritos judaicos, mas estava agora apresentando uma graça, né, salvadora, que veio pelo intermédio do Senhor Jesus Cristo. E hoje, nos nossos dias, nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse discernimento vindo pelo Espírito Santo e procurar, nós como cristãos, quando nós somos cristãos, é o tema dessa lição, discipular. Eu acredito que o caminho do discipular é um caminho que vai resgatar estas vidas, que vai abrir a mente daquele que está sem entendimento. Você que é pastor, você que é um ensinador, não tenha medo,
Não tenha preguiça, mas vamos se preparar como igreja para combater esses falsos irmãos que estão no nosso meio e que, quem sabe, até eles mesmos não venham, né, se converter e conhecer o Senhor Jesus e a verdadeira salvação. E cuidar dos nossos, para que os nossos não caiam no engodo da mentira, né, que esse fermentinho aí que leveda toda a massa, né, e destrói. Eu concordo aqui com uma fala do pastor Marcelo, no começo, que não é todos que podem ensinar, principalmente quando a gente vai para doutrinas bíblicas, né? O novo convertido, o irmão que tem pouco tempo, não por ter pouco tempo, por não conhecer as bases da fé cristã, o cristianismo, ensinar isso, doutrinas bíblicas, é meio complicado. Então a gente se prepara, temos bons cursos, temos IBADEP, temos faculdade. Ah, mas precisa fazer faculdade? Não é que precisa fazer, é necessário para a gente adquirir um pouco de conhecimento, para a gente não fazer igual hoje acontece muito nos púlpitos, sobem lá pessoas que se intitulam pastores, doutores, mas falam um monte de inverdades, que não tem nada a ver com os princípios da palavra de Deus. Não é, e outra, primeiro ponto, não é falar o que eu acho que é certo, ou o que eu penso que é certo, é transmitir o que a Bíblia está dizendo, né? Eu posso afirmar sim, dentro de um assunto, quando a Bíblia também está afirmando, né? Eu sempre falo, a Bíblia fala, a gente fala. A Bíblia se cala, a gente se cala. Eu não posso trazer achismo, né, pastor Marcelo, dentro da igreja, no púlpito. Isso aí é complicado e vai criar sérios problemas, né? Pastor Fábio, problemas seríssimos. Lá na igreja do primeiro século, estes iam sem ser convidados. Eu creio que hoje o problema está um pouco mais grave, porque essas pessoas estão sendo convidadas. E eu quero aproveitar, pastor Fábio, já que o senhor abriu esse gancho na condição de pastor, eu creio que seja a mesma dor que o senhor sente e compartilha, para deixar aos nobres colegas, né, essa orientação, se é válido isso, né? É uma dor que eu carrego, porque essas pessoas, elas estão lá e muitas vezes essas pessoas estão recebendo convites para irem nas igrejas, para pregarem, sem sequer ser passado pelo conhecimento do pastor. As pessoas que convidam não têm aquele cuidado de pastor Fábio. Eu não sei se isso acontece lá, de perguntar para o pastor. E muitas vezes a gente tem pessoas dentro da igreja que a gente está tratando, que a gente está cuidando, que são pessoas que, de fato, naquele momento não dá para se recomendar, mas ainda assim eles recebem convites, vão nas igrejas, são introduzidos, eles não se introduzem, mas estes são introduzidos dentro da sua igreja, assumem o seu púlpito, assumem o seu altar, muitas vezes sem aparecer na igreja há muito tempo, para cear com os irmãos, para comungar com os irmãos, para sentar para aprender na escola bíblica dominical, num culto de ensino. Então eu deixo aqui já esse desabafo e esse apelo. No mínimo, eu concordo plenamente com essa visão, e eu concordo que, no mínimo, esse irmão ou irmã, ele tem que vir com uma carta de recomendação do seu pastor. Às vezes a pessoa que vai convidar põe a gente em apuro, porque ele primeiro fala com a pessoa, aí depois a pessoa diz, não, você tem que falar com o meu pastor, aí depois ele vem falar com a gente. Aí eu pergunto, mas você já falou com a pessoa? Já. Eu falo, não, então se você já falou, leva, porque se eu disser não... Vai criar uma outra situação. Não, pronto. Né? E isso vai, o que acontece? Eu como pregadora, né? Isso vai trazendo um mau exemplo para aqueles que estão vindo, porque... Exatamente. Se tem alguém que se espelha nesse tipo de pregador e por não ter entendimento ainda, não ter uma boa instrução, ele vai começar a replicar aquelas ações. Ah, eu posso pregar de segunda a segunda, eu não preciso estar na igreja ali cultuando, tomando ceia, ajudando. Então, assim, há uma necessidade de ter voltar a praticar essas obras, o que é certo. Porque o que é certo nunca mudou. Né? Tudo mudou, mas a palavra de Deus, os ensinos, as coisas que de fato nos alinham para uma boa prática, uma boa conduta, nunca vai mudar. E sempre ela vai estar ali atual e necessária, né? E então a gente vê que aí a pessoa não se sujeita na sua casa, vai na outra, não tem um bom alimento, não é bem alimentado porque não está indo. E o que ele vai trazer para o povo? Que ele vai falar? Esses falsos irmãos são pessoas que não congregam, não ceiam,
não participam de culto de ensino, não frequentam escola dominical, então não tem base para ensinar. Não é que a gente não quer que ensine. Se você tiver um pouco de estrutura, é importante, a gente precisa de ensinadores hoje. Mas aí o que acontece? Eu também me vejo nessa questão, pastor Marcelo, já entrando aqui no ponto 1 do tópico 3, né? Você vê lá, tá pregando o mesmo evangelho. Não é o mesmo evangelho. Tá pregando lá, mas tá pregando a palavra de Deus. Mas não é, tem coisa estranha no meio sendo introduzida, e isso aí está prejudicando, como o senhor falou. Nós estamos aqui 6 meses, 1 ano, cuidando de almas de certas pessoas aqui, aí vem um abençoado desse, traz uma palavra lá que cria uma confusão. Uma teologia da internet, ele tirou, sabe-se lá de onde essa teoria que ele tem, e ele passa isso para as pessoas da forma mais irresponsável possível. Porque amanhã ele não estará lá para cuidar daquelas pessoas, para perceber o tamanho do dano que ele provocou e que ele produziu. Então, o meu conselho seria, foi chamado para pregar, pregue a morte, ressurreição de Cristo, fale sobre Jesus, fale sobre o sacrifício dele, fale sobre a ressurreição dele, o que é muito difícil para o crente. O crente, ele gosta muito de apontar, o crente, ele gosta muito de apontar o erro do outro e de dizer que o outro não está bem, que ele não está salvo, que ele está fazendo tudo errado e que ele tem a fórmula certa. Geralmente o discurso desses falsos irmãos, eles partem nessa direção, partem desse pressuposto. Então, esse é o meu conselho. O mesmo evangelho? Sim, o mesmo evangelho que Paulo pregou. Fale sobre Jesus, fale sobre Cristo, fale sobre o seu sacrifício, fale sobre o poder do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus. E certamente não haverá erro, pastor Fábio. Amém. Eu vou manter uma aqui para a gente finalizar. Nosso tempo está acabando, rapaz. Dá vontade de ficar aqui umas 2 horas falando, né? Pena que a gente precisa encerrar. Mas, Mantelma, o perigo da doutrina judaizante. Nós já falamos aqui acerca desse perigo, dessa introdução de falsos ensinos, velhas práticas. Temos mais alguma coisa que a gente poderia observar e passar para o nosso irmão, nosso aluno que está se preparando ali? O nosso conselho é: sempre esteja pronto para procurar saber se aquilo que você está recebendo está condizendo com a palavra do Senhor. Quando você receber um ensinamento, pegue a Bíblia do Senhor, seja que nem os irmãos bereanos, né? Eles estavam ali ouvindo e também ao mesmo tempo na palavra do Senhor, observando para ver se aquilo que eles estavam ouvindo condizia com a palavra do Senhor. Nós temos que cuidar, nós temos que fugir, né, desse tipo de grupo de pessoas que não se sujeitam a Deus, não se sujeitam aos homens, que querem fazer as suas doutrinas pelos seus ideais, para de fato alimentar o seu ego, o seu orgulho. Nós temos que fugir. Então, você, novo convertido, você talvez irmão que está em alguma dúvida, você tem o seu pastor na sua igreja, você tem um líder da EBD, você tem um irmão que você possa chegar nele, se assente, não tenha vergonha, fala: olha, eu recebi esta palavra, alguém tentou me ensinar dessa forma, mas eu estou sentindo, eu estou achando que não é. O senhor pode me dar uma explicação melhor? Porque aí a gente vai começar a enfraquecer esses grupos, porque eles vão começar a ver que não estão tendo êxito. Porque o que eles querem? Eles querem trazer essa divisão, dizendo que é o mesmo evangelho, mas o evangelho que gera brechas, mas o evangelho verdadeiro não tem, né, esse tipo de brechas. Não é, o evangelho do Senhor é um só. E hoje nós vivemos o quê? Pela graça, pela fé em Cristo do Senhor Jesus, a nossa salvação, ela vem pela fé e não vem de nós, é um dom de Deus. E dentro desse pacote da graça, nós temos sim as nossas obrigações. Só que isso não é algo que vai ser gerado por nós para cumprir essa capacitação, para cumprir tudo aquilo que vem dentro do pacote da graça. Mas é a graça que é a força capacitadora, que nos capacita e nos leva e não se torna um fardo, se torna algo prazeroso.
Porque eu faço porque eu sou. Eu não faço para ser. Não é algo obrigatório, mas é algo que se torna um estilo de vida. Então, nós temos que cuidar com esses falsos ensinadores, esses falsos irmãos que não querem, fuja. Sempre esteja atento, pegue a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, busque o Espírito Santo, porque a palavra do Senhor vai dizer mesmo aqui, só para finalizar, pastor, né, aqui em Gálatas, vai falar sobre o Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer, mas nós somos o quê? Somos guiados pelo Espírito Santo. Eu até anotei aqui, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Aqui, Gálatas 5:16, vai falar sobre isso, sobre como nós conseguimos lidar com esses falsos ensinos, né, que vai dizer, digo, porém, né, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E essa concupiscência da carne, nós temos que ter esse cuidado. E essas falsas doutrinas, elas vêm o quê? Vêm para alimentar a nossa carne, alimentar o nosso ego, para mostrar um outro evangelho, um evangelho de facilidades. Nós não somos judeus, então, né, nós não vivemos os ritos deles, mas hoje nós vivemos num mundo onde tem muitas atrações, um mundo muito atrativo. E eles querem incluir a santidade de Deus nesse ambiente pecaminoso. Verdade. E não tem como. Mas o Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus, andando no Espírito, nós vamos conseguir vencer a nossa carne. Glória a Deus. Esse é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Nós chegamos ao fim desta programação. Nós queremos agradecer você o carinho da sua audiência. Lembrando que as velhas práticas, as práticas da lei, né? Até o último tópico falava sobre as práticas judaizantes atuais. Ia mencionar aqui a guarda do sábado, o uso do shofar, né, do talit, aquele chapeuzinho que eles usam, e tantas outras aí, são práticas do judaísmo, né, ou do judaizantes, né? Não servem para nós que estamos na graça de Deus. Também não é pressuposto para a salvação. Não é assim que funciona. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Quero pedir uma tema que faça essa oração para nós. Oramos. Senhor, meu Deus, te damos graça por este momento, Pai, de aprendizado, de ensino, de conhecimento mediante a sua palavra. Obrigada, Deus. Te pedimos, Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, abençoe este irmão, esta irmã, Senhor, que está nos acompanhando, que ainda vão assistir, Senhor, esta programação da EBD. Obrigada pela vida do pastor Fábio, pastor Marcelo. Senhor Jesus, nos guarda e nos livra de todo mal. Amém, Jesus. Deus abençoe, pastor Marcelo. Amém. Deus abençoe, irmã Thelma. Amém. Deus abençoe, pastor Fábio. Glória a Deus. A semana que vem nós estaremos estudando a lição 3, a encarnação do Verbo. Que Deus abençoe a sua vida. Continue conosco na nossa programação e até o próximo programa, em nome de Jesus.